Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a tia Efigênia e nós vamos começar mais uma aula. Bom dia, boa tarde, boa noite, terceiro ano. Vamos ver a nossa aula de hoje. Presta atenção na agenda de hoje. Hoje é 23 de outubro, 23/10, sexta-feira. A nossa aula é a matéria de ciências, que vocês vão encontrar nas páginas 142, 143, 144, 145 e 146. Lembrando, terceiro ano, no livro de reforço. Então vamos lá para a nossa aula de hoje, de ciências. Vamos lá. O assunto de hoje é sobre os animais. O assunto de hoje é sobre os animais, né? Quem é que não conhece, né, algum animal ou tem aí na sua casa algum animal? Então vamos lá, falar um pouco sobre esses bichinhos, né? Os animais, terceiro ano, eles têm suas características. Existem os animais vertebrados e existem os animais invertebrados. Deu para perceber, terceiro ano, que existe os animais vertebrados e os animais invertebrados. Vamos ver aqui, ó, junto com a tia Efigênia. Quem são, tia Efigênia, os animais vertebrados? São os animais que possuem crânio. Crânio. Tia Efigênia, eu não sei o que é o crânio, é a sua cabeça. E a coluna vertebral. Tia Efigênia, o que é coluna vertebral? Essa coluna aqui, ó, que fica aqui, ó, nas suas costas, ela é chamada de coluna vertebral, onde fica, né, a sustentação chamado esqueleto, a sustentação dos ossos. Se chama coluna vertebral. Beleza, terceiro ano? Então, os animais vertebrados possuem crânio e coluna vertebral, como nós, seres humanos. Nós, seres humanos, terceiro ano, somos animais vertebral, tá certo? Somos animais invertebrados. Possui, né? O ser humano possui crânio e coluna vertebral. Somos chamados também de animais vertebrados, tá certo? Só que existe os animais, tá certo? Racionais e os irracionais. Nós somos animais racionais, né? Essa palavra racional é que pensa, diferente dos outros animais irracionais, né? Como o cachorro, por exemplo, ele vai passar a pista, ele não tem aquela ação de pensar, de olhar para um lado e para o outro para ver se vem algum carro, para que o carro não venha e bata nele, né? Ele passa. Por isso que você vê muitos animais na pista mortos, porque eles são animais irracionais. Ele não pensa se vem um carro, se pode bater, acontecer um acidente. Já nós, seres humanos, somos animais racionais, pensamos, né? Quando a gente vai passar a pista, a primeira coisa que a gente faz, ó, é olhar se não vem nenhum carro, né, que possa vir na nossa direção. Isso aí é um momento, né, de pensar, né? Então, por isso que somos animais racionais, que pensamos, diferente dos outros animais irracionais. Então, voltando aqui para o nosso estudo sobre os animais vertebrados. Então, todos os animais vertebrados possuem crânio e coluna vertebral. E existe outro tipo, outro grupo de animais. Que grupo é esse? É o grupo dos animais invertebrados. Quase parecido, ó, com o grupo dos vertebrados.
Só que aqui é diferente, é um outro grupo dos animais invertebrados. Esses animais invertebrados não possuem o crânio nem a coluna vertebral. Lembrando o terceiro ano que é diferente, ó. Os animais vertebrados possuem o crânio e a coluna vertebral e os animais invertebrados não possuem crânio nem coluna vertebral. Beleza, terceiro ano? Vamos dar um exemplo aqui, terceiro ano. Me diga aí o nome de um animal vertebrado e me diga aí o nome de um animal invertebrado. Me diga aí um animal que tem crânio e coluna. Tia Efigênia, eu já sei. O gato, o cachorro, beleza, terceiro ano. Me diga aí o nome de animais invertebrados, que não possuem crânio, nem coluna vertebral. Os insetos, né? A borboleta, tá certo, terceiro ano. A mosca, tá certo, terceiro ano. Animais invertebrados não possuem crânio nem coluna vertebral. A borboleta, ela não possui crânio nem coluna vertebral, tá certo? A mosca, ela não possui crânio nem coluna vertebral, tá certo? Terceiro ano, são animais invertebrados. Beleza, terceiro ano. Então vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo. Vamos lá. Os animais, vamos continuar falando sobre os animais, né? Hoje, agora, vocês acabaram de aprender esses dois grupos, quem são os animais vertebrados e os animais invertebrados. E também vamos falar mais um pouco sobre os animais, né? Existe uma grande variedade de animais, né? Existe milhares de animais espalhados pelo mundo todo, né? Então, para isso, para a gente poder conhecer cada um, tem o quê? Uma divisão de animais, né? Então, como é essa divisão de animais? A divisão de animais é muito grande em nosso planeta. Então, essa divisão de animais é para a gente conhecer melhor as características de cada um, sendo reunidos em grupos. Existe uma grande variedade de animais. Para que a gente possa conhecer as características dos animais, os animais são divididos em grupos, tá certo? Então vamos ver aqui alguns exemplos. O lugar onde vive, tá certo? Existem animais, né, que vivem na água. Existem animais que vivem na terra, existem animais que vivem no ar. Então, são lugares onde vive. Quais são os lugares? Pode ser terra, água, ar. Então, existe grupo de animais que vive na terra, existe grupo de animais que vive no ar, existe grupo de animais que vive na água. Tá certo, terceiro ano? No modo como se locomove, existe animais, né, que se locomovem andando, pulando, rastejando. Então, existe grupos de animais que andam, existe grupo de animais que pula, que rasteja. Então, existe também essa característica, né, da locomoção, né? E também existe essa característica, a cobertura do corpo. Existem animais que é coberto por pena, existem animais que é coberto por escama, por pele. Então, existe esses grupos como definição para a gente conhecer melhor as características de cada um desses animais. Tudo isso que a tia Efigênia está falando, as características do lugar onde vive, do modo como se locomove, da cobertura do corpo,
é uma divisão de grupo que a gente possa entender melhor as características desses animais por grupos, por causa de uma grande imensidão, tá certo? Uma grande quantidade de animais que existe, tá certo? No nosso planeta. Existe também os animais classificados como os mamíferos. Os animais mamíferos são os animais que têm glândulas, né, que mamam, tá certo? Existem os animais, né, também no grupo das aves, né, que voa. Existem grupos, né, chamados de répteis, animais, né, que rastejam. Existem grupos de animais chamados de anfíbios. Tia, quem são os animais anfíbios? Sapo, rã. E existe a metamorfose. Vocês sabem, terceiro ano, o que é metamorfose? Metamorfose é um processo que o sapo jovem tem a se transformar um sapo adulto, que o sapo é um anfíbio. Então, metamorfose é esse processo, beleza, terceiro ano? Também, terceiro ano, existe o grupo dos peixes, né? Que nadam, né? E possuem nadadeiras, beleza, terceiro ano? Também existe os animais, né? Conhecidos como vermes, os animais de corpo mole, né? E protegido por conchas. Existem grupos de animais também que são os insetos. Existem os animais, grupo de animais crustáceos. Existem os animais aracnídeos. Existe grupo de animais marinhos, de corpo espinhoso. Beleza, terceiro ano. Todo esse conteúdo, essa explicação está no livro de ciências de vocês. Não se esqueça de fazer uma leitura do livro de ciência de vocês. Eu tenho certeza que vocês entenderam o conteúdo. Chegou o final, o fim da nossa aula de ciências. Espero que vocês tenham aprendido. Beijão da tia Efigênia e até a próxima aula.